Leila Pereira e Abel Ferreira querem levar Gabigol para o Palmeiras e já trata Gabigol como substituto imediato de Endrick, meus amigos. Vou falar sobre isso, situação envolvendo Marcos Antônio. Próximo jogo do Flamengo é neste domingo contra o Cruzeiro. Temos mais informações. Vou falar também sobre a mudança de local do jogo entre Flamengo e Criciúma, que já foi oficializado pela CBF. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada. Já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, deixa teu like, compartilha esse vídeo e não esqueça, ativa a notificação para ficar por dentro de tudo, valeu? Bom, deixa eu começar falando sobre esse jogo. Amanhã tem Mengão, queridão, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Jogo importantíssimo. Flamengo, que nesse exato momento é o líder do Campeonato Brasileiro com 24 pontos. O Flamengo tem jogo importantíssimo neste domingo às 18h30, horário de Brasília. Jogo será válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que Bruno Henrique voltou a treinar junto com o grupo nessa última sexta-feira. Nesse exato momento o elenco está já no segundo treino, segundo e último treino de preparação para esse jogo contra o Cruzeiro. O Flamengo vencendo se mantém líder do Campeonato Brasileiro. Lembrando que hoje acontecem alguns jogos, né? Acontecem alguns jogos hoje do Campeonato Brasileiro dessa rodada. Vasco e Botafogo, Cuiabá e Bragantino também jogam hoje. Apenas essas partidas que acontecem hoje. Vasco e Botafogo, olha só, deixa eu ver aqui para vocês. Botafogo vencendo hoje, esse clássico contra o Vasco, o Botafogo assume a liderança do Campeonato Brasileiro, hein? Porque o Botafogo tem 23 pontos na terceira colocação e o Flamengo tem 24 na primeira colocação. Segunda colocação também tem 24 pontos, que é o Bahia. Então assim, o Botafogo pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro hoje. Será que o Vasco consegue segurar o Botafogo? O que vocês acham? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, Tom. Mas amanhã teremos aí a volta de Bruno Henrique. Everton Cebolinha ainda não se recuperou, segue como desfalque para essa partida. Temos aí também o garoto Igor Jesus, que está se recuperando de uma entorse no tornozelo esquerdo, sem contar com os jogadores que estão em suas respectivas seleções na Copa América. Eric Pulgar, Rascaeta de la Cruz, Matias Vinha e Guilhermo Varela. Árbitro da partida para esse jogo, Braulio da Silva Machado, será o árbitro que vai apitar o jogo em campo Flamengo e Cruzeiro amanhã às 18h30. Lembrando que Braulio da Silva Machado teve em 2 partidas do Flamengo durante esse Campeonato Brasileiro. Contra o Bahia, vitória do Flamengo por 2-1, e contra o Vasco, vitória do Flamengo 6-1. Tá aí, né, posso dizer assim, o pré-jogo sendo preparado para esse jogo de amanhã, Flamengo e Cruzeiro. Vamos em busca dessa vitória, não será fácil, mas a gente vai com os pés no chão, com muita humildade, e vamos torcer para que dê tudo certo sim, para o nosso Mengão queridão. Olha só aí, mudança oficializada no jogo do Flamengo contra o Criciúma, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo estava para acontecer no Maracanã. O Flamengo solicitou a mudança. O Flamengo não notificou por que solicitou essa mudança, mas solicitou a mudança à CBF. E a CBF oficializou que o jogo do Flamengo contra o Criciúma, antes marcado para o Maracanã, foi transferido para o Mané Garrincha, em Brasília. A partida será válida pela 18ª rodada do Brasileirão, no dia 20 de julho, é um sábado. A partida está marcada, por enquanto, nesse momento, para as 16 horas, horário de Brasília. Lembrando que foi uma solicitação aí do Clube de Regatas do Flamengo. Flamengo e Marcos Antônio Lazio da Itália. O negócio está caminhando muito bem para ser concretizado. Informação trazida pelo portal italiano Messaggero, que trouxe o seguinte: Flamengo e Lazio estão muito próximos de fecharem o acordo por Marcos Antônio. O jogador vai por empréstimo ao Flamengo com obrigação de compra no valor de 4 milhões de euros. A obrigação de compra só será válida caso metas sejam batidas, que eu trouxe aqui para vocês anteriormente. Situação do Marcos Antônio, essa cláusula de obrigação de compra implementada nesse contrato que o Flamengo está fazendo com a Lazio da Itália para contratar Marcos Antônio, é uma obrigação de compra, mas tem algumas metas a serem batidas. Não é uma obrigação de compra já direta ali no contrato, sabendo que já vai comprar no final, não.
Marcos Antônio terá que bater algumas metas. E quais são essas metas, Henrique? Marcos Antônio precisa atuar pelo menos 50% dos jogos do Flamengo disputar durante o período de empréstimo de Marcos Antônio ao clube. Se o Flamengo disputar 50, 70 jogos, o Marcos Antônio tem que jogar pelo menos, participar pelo menos da metade desse jogo, 50% de total de jogos disputados pelo mais querido Brasil. Mas vamos torcer para que dê tudo certo e o Mengão queridão consiga de fato aí, né, fechar essa contratação de Marcos Antônio, que é tratada como uma boa contratação para o nosso Mengão queridão. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre Gabriel Barbosa, Gabigol, que está muito próximo de deixar o Flamengo, como eu expliquei ontem aqui para vocês. O Flamengo chegou a oferecer um contrato de extensão de contrato, na verdade, para Gabigol de mais um ano, com um aumento salarial de quase 50% para Gabigol. A questão financeira não foi o ponto para Gabigol recusar a proposta do Flamengo, e sim o tempo de contrato, porque Gabigol tem 27 anos, vai fazer 28 anos. O Flamengo ofereceu apenas mais um ano de contrato, de extensão de contrato para Gabigol. Sendo assim, tanto o staff de Gabigol, Júnior Pedroso, que inclusive deu uma entrevista ao Sport TV ontem, deixando claro que o Flamengo, a intenção do Flamengo não é permanecer com o Gabigol. Por isso que ele colocou na mesa de Gabigol, nas mãos de Gabigol, essa proposta, sabendo que Gabigol não ia aceitar. E essa é a intenção do Flamengo, Gabigol não aceitar, falar que fez, aí tentou, né, renovar com o Gabigol, mas ele não aceitou. E daí o Flamengo tirar o dele de reta. Só que agora o Palmeiras vem com tudo. Palmeiras vem com tudo. A informação do jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, é que Leila Pereira e Abel Ferreira já estão, posso dizer assim, né, em acordo por uma chegada de Gabigol no Palmeiras. Inclusive, Palmeiras já prepara a investida para tirar Gabigol do Flamengo, de acordo com Diogo Dantas. No caso, a chegada de Gabigol seria um substituto imediato para Endrick, que foi para o Real Madrid, que acertou com o Real Madrid. E aí, nação, o que vocês acham sobre a situação? Lembrando que na renovação de contrato que estava encaminhada lá no ano passado de Gabigol com o Flamengo, em outubro do ano passado, o atacante teria 5 anos de vínculo, aumento substancial no salário e luvas de quase 50 milhões de reais. Porém, a diretoria rubro-negra voltou atrás e o contrato não foi assinado. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, você liberaria o Gabigol para reforçar um rival direto nas competições que o Flamengo tem durante essa temporada de 2024 e também as temporadas que tem pela frente, né, próximos anos, por exemplo, 2025, 2026, porque Gabigol tem 27 anos, vai fazer 28 anos, e ele não vai assinar um contrato de 6 meses e 1 ano com o Palmeiras, no caso certo com o Palmeiras para valer, assinar de 2, 3, 4, 5 anos, no mínimo. É isso que o Palmeiras prevê. Então assim, o Gabigol já sabe do interesse do Palmeiras, Leila Pereira já deu o ok, Abel Ferreira também deu o aval e agora vamos aguardar ver o que pode acontecer, né? Vamos aguardar para ver o que pode acontecer. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço entre essas e outras informações do nosso Mengão queridão, para deixar você sempre muito bem atualizado. Mas fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você liberaria o Gabigol para o Palmeiras? O que é que vocês acham? Beleza? Tamo junto, é nóis, saudações rubro-negras.